Pesquisa denominada Entregas da Fome, feita este ano a pedido da ONG Ação da Cidadania, indicou que mais de 13% dos entregadores vivem em situação de fome moderada ou grave e 32% em insegurança alimentar. Ou seja, aqueles que entregam comida muitas vezes não têm o que comer. Eu sou William França e é para tratar das garantias de direitos e condições de trabalho enfrentadas por esses entregadores de aplicativos que eu converso agora com um dos autores de uma audiência pública que discutirá este tema aqui na Câmara, que é o deputado Tarcísio Mota, que representa o Rio de Janeiro pelo PSOL. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui falando sobre essa importante questão, que são as condições de trabalho desses trabalhadores, hoje muito importantes para a nossa sociedade. Esses dados dessa pesquisa revelam uma coisa que a gente já tinha meio que uma sensação, né? De que as pessoas que trabalham entregando comida, às vezes não têm tempo ou não têm condições sequer de comer. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? A realidade desses trabalhadores de aplicativo, desse trabalho plataformizado, essa palavra nova que a gente está tendo que lidar com ela, é essa a realidade, muitas vezes, de um trabalhador que recorre à questão dos aplicativos para ter como trabalhar, e é a luta do dia a dia desses trabalhadores, e muitas vezes as condições de trabalho desses trabalhadores são muito precárias. E aí a gente desconfiava que a situação de fome era uma situação, né, uma consequência da baixa remuneração, das altas jornadas de trabalho. E aí essa pesquisa da Ação da Cidadania, que é aquela ONG do Betinho, da campanha contra a fome, que muitos de nós lembramos, né, foi certeira ao identificar que esses trabalhadores passam fome, eles entregam comida para as nossas casas, sobretudo isso que eles fazem, e muitas vezes estão fazendo isso em cima da moto, passando fome. A gente tem que reverter essa situação e dar condições de trabalho digno para esses trabalhadores. Qual seria uma possibilidade de resolver essa questão, por exemplo? Olha, eu acho, por exemplo, que é absolutamente razoável de que as empresas tenham que fornecer vale-refeição, vale-alimentação para esses trabalhadores. Ou seja, eles são trabalhadores exatamente do ramo, eles prestam um serviço à questão da produção de alimentos. A cadeia alimentar. A cadeia alimentar. E, portanto, é inadmissível que essas empresas multinacionais que lucram bilhões mundialmente não se comprometam com a alimentação e a segurança alimentar daqueles trabalhadores que estão trabalhando a serviço desse aplicativo e desses restaurantes. Portanto, é uma contradição enorme em que a gente tenha esses trabalhadores numa situação de insegurança alimentar. Na nossa opinião, é um projeto da deputada Talíria Petroni, que eu tenho a coautoria, que a gente tem debatido isso. A questão de garantir alimentação e segurança alimentar, ela não resolve o problema das péssimas condições de trabalho desses trabalhadores, mas seria um alento para esses trabalhadores que, pelo menos, a gente estaria tirando eles dessa situação de insegurança alimentar, de fome. O senhor disse que não resolve porque tem outros problemas? Claro, esses trabalhadores hoje estão submetidos a jornadas imensas, a um valor do frete baixíssimo, as empresas resistem a regular a própria remuneração desses trabalhadores e isso precisa ser resolvido, inclusive, pelo Congresso Nacional. Eu tenho outro projeto de lei aqui, que está tramitando na Comissão de Defesa do Consumidor, que é aquele que impede ao consumidor de obrigar o entregador dessas plataformas a ter que subir até a porta do apartamento quando a gente está tratando de um condomínio, tal. Ou seja, esse entregador tem que entregar o alimento até a portaria do prédio. Esse consumidor vai até a portaria e recebe. A gente tem visto muito casos de violência. A violência que se comete contra esses trabalhadores precisa ser resolvida. Não pode existir. E nós temos que regular isso em lei para garantir o direito do trabalhador de aplicativo de que ele faça até a área comum do prédio e não tenha que deixar sua moto, sua bicicleta na portaria, às vezes em condições de poder ser inclusive roubado e ter que subir. E isso diante, ao mesmo tempo, com a pressão da empresa de plataforma para que ele produza cada vez mais, gera uma situação de muita instabilidade e às vezes de violência. Porque o entregador diz, poxa, não posso entregar. E aí o cliente diz, não, você tem. E aí nós já vimos casos de agressão, de violência, muito difíceis e que nós precisamos regular isso. Há outras medidas, os pontos de apoio, porque nós estamos tratando uma situação que é uma força de trabalho, classe trabalhadora, que está vivendo em condições que nós já devíamos ter superado historicamente. Muitas vezes não tem banheiro, não tem alimentação, não tem onde recarregar o celular, são submetidos a jornadas de trabalho altíssimas. A gente não pode concordar com isso. Tudo isso em decorrência dessa nova, que surgiu, é um fato recente, né? E aí foi intensificado até por conta da pandemia, né? Sim. E os entregadores ganharam status
relevante, né, durante a pandemia, mas só que passou a pandemia e ficou o problema, né? O nosso grande problema hoje é que essas empresas muitas vezes dizem, mas eles são apenas parceiros de uma plataforma digital. Eles são trabalhadores. E são trabalhadores que precisam ter condições de trabalho dignas, de vida digna. Independente se eles seguem sendo com carteira assinada ou sem carteira assinada, o que nós precisamos garantir é condições dignas de vida. E aí qual é a questão? A tecnologia que deveria existir para facilitar as nossas vidas, nesse caso é usada para explorar o trabalhador e para gerar lucros para empresas internacionais que estão se aproveitando da exploração desses trabalhadores. E é exatamente isso que nós já deveríamos ter superado, e aí, na nossa opinião, o Congresso Nacional, o governo federal precisa olhar para esses trabalhadores e regular essa forma de trabalho. Houve medidas, inclusive do governo Lula, precipitadas, que trabalhavam com a questão da aposentadoria, que é uma questão importante, o direito à aposentadoria. E tem, além dessas questões todas, eles não têm, obviamente, se não tem ticket de alimentação, plano de saúde, nem pensar. E a questão da Previdência, eles recolhem? Como é que fica isso? Então, muitas vezes eles acabam recolhendo como mês ou como, né, e portanto recolhem, eles são trabalhadores que muitas vezes estão na informalidade e dependem do esforço próprio para ter algum nível de formalização. Nós precisamos enfrentar esse problema. Nós sabemos que o direito à aposentadoria é um direito de todo cidadão, de todo trabalhador. Garantir as condições para que todo trabalhador tenha um determinado momento da sua vida condições de parar de trabalhar e consiga, portanto, ter da sociedade a ter retribuição por tudo aquilo que ele produziu de riquezas, é algo que está no ideário, inclusive, de uma sociedade mais justa desde os anos 20, desde os anos 30, e que nós precisamos olhar para esses trabalhadores e garantir que isso aconteça. O nosso problema é que quando o governo federal tentou apresentar uma legislação aqui, e sobretudo isso pegou muito para os motoristas de aplicativos de transporte, não de entrega, na verdade isso criava mais obrigações para esse trabalhador e não criava a lógica de que as empresas têm que ter sua parcela de responsabilidade nisso. Por isso o projeto foi tão rejeitado. Nós precisamos voltar a esse tema. Condições de invertendo a lógica para isso. Como é que a gente garante a este trabalhador, e quando nós estamos falando do trabalhador que está em cima de uma moto ou numa bicicleta, são trabalhadores que sofrem muitos acidentes, são trabalhadores que muitas vezes têm que ficar, né, tem que passar por processo de licença de saúde, não tem nenhuma regulamentação, se eles estão precários, se estão numa informalidade, eles têm dificuldade de ter a sua própria saúde garantida. Tudo isso precisa estar na mesa, porque o nosso papel como legisladores é de garantir direitos para que o trabalhador tenha vida e abundância, vida digna. E isso significa garantia de remuneração, de previdência, de condições de trabalho. Isso tudo precisa estar na nossa prioridade. Para encerrar, o nosso tempo já está se esgotando, deputado. Queria saber, nessa audiência, o senhor também vai chamar as empresas? Vamos chamar as empresas, elas precisam ser chamadas a serem responsabilizadas. A lógica de uma cobrança e de que eles assumam compromissos. A grande questão é que muitas vezes essas grandes empresas têm lá a nossa responsabilidade social, faz uma propaganda danada. E o que a gente vê na hora é uma pressão enorme. Agora, por exemplo, havia até competição, estímulo à competição entre os entregadores de moto para que eles façam entregas mais rápidas. Isso é um perigo de segurança do trabalhador, do tal e do próprio. Portanto, a gente vai precisar cobrar dessas empresas que elas tomem sua responsabilidade de fato e melhore a vida do trabalhador. Vai na contramão da campanha do trânsito que desacelere para preservar a sua vida. Exatamente, a gente precisa cobrar isso. Então nós vamos chamar representantes dos trabalhadores, dos sindicatos e associações. Há muitas associações hoje, né, desses entregadores de aplicativo. Vamos chamar as empresas e vamos chamar o governo. É preciso estar todo mundo na mesa para a gente encontrar saída para esse problema. Deputado, muitíssimo obrigado pelo convite aqui para o senhor retornar. Eu conversei aqui com o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre garantias e direitos de entregadores de aplicativos. Quer saber mais detalhes sobre esse tema sobre o qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.